E aí, pessoal? Agora que nós relembramos o conceito de trabalho e de energia de deformação em estruturas, eu vou mostrar nesse vídeo como essas grandezas podem ser utilizadas para calcular deslocamentos a partir do equilíbrio de energia. Esse equilíbrio de energia que nós iremos desenvolver na aula, muitas vezes denominado de conservação de energia, será baseado apenas na energia mecânica, beleza? Não serão, portanto, considerados a energia desenvolvida por calor, por reação química ou por efeito eletromagnético. Bem, se a estrutura estiver no seu regime elástico e submetida apenas a forças conservativas, tais como, por exemplo, a força gravitacional e a força elástica, ou, em outras palavras, desprezando a dissipação de energia por outros meios, como na forma de energia térmica, energia cinética, por sons, vibrações, plasticidade, entre outras, toda a sua energia mecânica irá se conservar, de tal modo que o trabalho realizado pelas forças externas atuando sobre a estrutura será integralmente convertido em trabalho dos esforços internos ou energia de deformação. Sendo assim, pessoal, considerando um corpo sujeito a diversas forças externas que tendem a deformá-lo de modo que realizam trabalho externo à medida que são deslocadas, e estando ainda esse corpo trabalhando em seu regime elástico e em um sistema conservativo, isto é, desconsiderando a dissipação de energia, nós podemos inferir pelo princípio da conservação da energia que o trabalho das forças externas, dado, conforme nós vimos na aula anterior, por essa expressão, será igual ao trabalho das forças internas, ou energia de deformação, que, também como nós vimos na aula anterior, pode ser dada por essa expressão. Portanto, se for conhecida a energia de deformação de uma estrutura, o princípio da conservação da energia pode ser empregado, em alguns casos particulares, para calcular os deslocamentos em estruturas. Para que a gente possa entender essa estratégia, vamos analisar o seguinte caso. Aqui nós temos uma treliça submetida a uma única força P. Se essa força P for aplicada de modo gradual, para que seja razoável a nossa hipótese de que a energia cinética será desprezada, o trabalho gerado por ela será igual a 1/2 dessa força P vezes o respectivo deslocamento delta. E aí, por se tratar de uma treliça, essa força P vai gerar nas barras dela apenas forças normais. Sendo assim, a energia armazenada em cada uma dessas barras será calculada apenas a partir da parcela da força normal. Além disso, é importante lembrar que nas barras da treliça são desenvolvidas forças normais constantes. Ou seja, se nós avaliarmos essa integral aqui, tanto o esforço interno como a rigidez axial da barra, representada aqui pelo EA, ou seja, pelo módulo de elasticidade longitudinal e pela área, serão constantes. Então tudo isso sai da integral e, portanto, essa parcela se resume à integral de dx de 0 a L. Ora, a integral de dx de 0 a L é igual a x, então essa equação, na verdade, será n² vezes L dividido por 2EA. Então a energia de deformação da treliça será igual à soma da energia de deformação de cada barra que a constitui. Observem que, se nós conhecermos o valor da força normal proveniente da ação da carga P, o comprimento das barras e a rigidez axial dessas barras, nós poderemos encontrar o valor do deslocamento delta. Então é assim que a gente consegue utilizar o princípio da conservação da energia para calcular o deslocamento em estruturas. É importante frisar, no entanto, que é evidente que essa estratégia tem uma aplicação bem limitada, uma vez que a gente só pode utilizar se a estrutura estiver submetida a uma única força concentrada, ou a um único momento, e o deslocamento só pode ser calculado no ponto e na direção da força externa, ou no caso do momento externo. Afinal, cada força externa irá gerar trabalho externo que estará associado a deslocamentos desconhecidos. E nesse caso nós teríamos disponíveis apenas uma equação para determinar diversos deslocamentos associados a essas forças externas aplicadas. Além disso, nós não poderemos aplicar essa estratégia se a estrutura estiver submetida a uma carga distribuída. Embora hajam restrições que obviamente limitariam a aplicação desse método para aplicações práticas, a conservação da energia serve como base para outros métodos que podem ser aplicados em casos mais gerais. Bem, aqui nós temos uma outra aplicação em que é possível utilizar o princípio da conservação de energia para calcular esse deslocamento delta. E, nesse caso, por se tratar de uma viga, não haverá as parcelas da força normal e do momento torsor no cálculo da energia de deformação. Isso porque nas vigas são desenvolvidos apenas momento fletor e força cortante. Ressalta-se, porém, que na maioria dos problemas de deflexão em vigas,
costuma ser uma prática razoável desconsiderar a contribuição da energia de deformação decorrente do cisalhamento, com exceção dos casos em que a viga é muito curta e está submetida a uma carga muito elevada. Mais à frente eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que corroboram essa minha afirmação, tá bom? Mas de antemão tenham em mente que, quando a gente vai calcular as deflexões em vigas, na maioria dos casos, a gente despreza a parcela da força cortante, porque a gente não tem uma perda significativa na qualidade da resposta, e por outro lado a gente promove uma redução do custo com as operações matemáticas. Pois bem, como nós temos apenas uma força externa concentrada aplicada, o trabalho dessa força externa será igual a 1/2 do produto dela pelo seu respectivo deslocamento, e a energia de deformação será calculada só com base na parcela do momento fletor. Então, sendo conhecida a força externa e de posse da equação que descreve o momento fletor ao longo do seu comprimento, é possível determinar essa deflexão delta. Por outro lado, se a viga estiver submetida a um momento concentrado, nós poderemos aplicar o princípio da conservação da energia para obter a rotação desse ponto, tendo em vista que o trabalho externo produzido por esse momento é dado pelo produto dele pela rotação, e não pelo deslocamento transversal. Então, da mesma forma que no caso anterior, nós não temos força normal nem momento de torção, que nos levaria a considerar apenas momento fletor e força cortante no cálculo dessa rotação. Porém, conforme eu já comentei, é conveniente nas aplicações práticas a gente ignorar a parcela da força cortante. Beleza? Então, em resumo, pessoal, o princípio da conservação da energia pode ser empregado no cálculo de deslocamentos da estrutura, desde que a estrutura esteja submetida apenas a uma força ou momento concentrado, e o deslocamento obtido será aquele no ponto de aplicação e no sentido da força externa. Beleza? Bom, agora para colocar em prática a aplicação do método, vamos obter a deflexão na extremidade dessa viga engastada, com extremidade em balanço, que está submetida a uma única força concentrada P e que possui uma seção transversal retangular de base B à altura H e é feita de material com rigidez à flexão, o EI, constante. A priori, nós iremos considerar tanto a parcela do momento fletor quanto a da força cortante para, a partir daí, a gente investigar a influência deste último, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é obter as expressões que descrevem tanto a força cortante como o momento fletor nessa viga. Embora seja bem simples, eu não vou calcular as reações de apoio porque não é necessário. Eu vou seccionar aqui a viga a uma distância genérica x qualquer e vou analisar o segmento à esquerda. Então, colocando aqui o par de esforços internos que asseguram o equilíbrio desse segmento nos seus sentidos positivos, nós podemos aplicar as condições de equilíbrio para obter as equações que os descrevem. Então, fazendo a soma das forças verticais igual a zero, nós temos que a força cortante na seção tem que ser igual a menos P para garantir o equilíbrio. Agora, fazendo o somatório dos momentos em relação à seção, nós temos que o momento nessa seção deverá ser igual a menos P vezes x, que é o valor da distância. Então, conhecidas as equações que descrevem os esforços internos, nós podemos aplicar o princípio da conservação da energia para determinar esse deslocamento na extremidade da viga. Substituindo as expressões do momento e da força cortante na equação, nós chegamos ao seguinte resultado. O módulo de elasticidade longitudinal, o momento de inércia, o módulo de elasticidade transversal e a área são constantes. Então, tudo isso pode sair da integral, né? Assim como o 2 e o fator de forma, que para a seção retangular, como a gente já viu, é 6/5. Assim como essas grandezas, o P ao quadrado também pode sair da integral. E aí, basicamente, a parcela do momento fletor fica função da integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. E a parcela da força cortante fica dependendo aí da integral de dx, que é igual a x. E substituindo o intervalo de integração de 0 a L, nós chegamos a essa equação. Pois bem, eu afirmei para vocês há pouco que a energia de deformação gerada pela força cortante é muito menor do que a energia de deformação decorrente do momento fletor. Ou seja, essa parcela aqui, que representa a energia de deformação gerada pela força cortante, deverá ser, conforme eu anunciei, muito menor do que a parcela da energia de deformação gerada pelo momento fletor. Beleza? Vamos tentar desenvolver aqui essas relações. Como a seção da peça é retangular, eu vou substituir essa área por B vezes H e o momento de inércia eu vou substituir por
BH ao cubo sobre 12. Agora, cortando esse P ao quadrado com P ao quadrado, o B com o B, o H com o H ao cubo, que vai ficar H ao quadrado, o L com o L ao cubo, que vai ficar L ao quadrado. Enfim, fazendo as devidas manipulações numéricas, nós chegamos à seguinte relação. O módulo de elasticidade transversal, G, pode ser relacionado com o módulo de elasticidade longitudinal pelo coeficiente de Poisson, conforme vocês já viram lá na resistência dos materiais 1. Bom, pessoal, em geral, o coeficiente de Poisson assume valores inferiores a 0,5. Para a gente lembrar do concreto, o coeficiente de Poisson é igual a 0,2, do aço, aproximadamente 0,3. Enfim, se a gente estabelecer um limite para o Poisson igual a 0,5, o módulo de elasticidade longitudinal será, assim, sempre menor ou igual a 3 vezes o módulo de elasticidade transversal. Se a gente substituir aqui Poisson por 0,5, fica 1 mais 0,5, que dá 1,5, vezes 2 dá 3. Então E será sempre menor ou igual a 3 vezes G se o Poisson for menor ou igual a 0,5. Então, substituindo aqui o E por 3G, a gente fica com 3 vezes 3, dá 9 sobre 10, e o G corta com o G. Ou seja, para que esse pressuposto que eu anunciei, de que a parcela do momento fletor é bem mais significativa do que da força cortante no cálculo da energia de deformação em vigas, seja verdadeira, a razão do comprimento pela altura, ou seja, essa relação L sobre H ao quadrado, deve ser muito maior do que 0,9. Beleza? Bem, agora vamos imaginar uma situação bem prática. A viga é um elemento em que uma das suas dimensões é significativamente superior às demais e por essa razão a gente pode manipulá-la como se fosse uma barra. Agora, quanto é esse bem maior? Bem, para que uma viga tenha esse comportamento que pode ser razoavelmente aproximada de uma barra, o seu comprimento longitudinal deve exceder pelo menos 5 vezes a maior dimensão da seção transversal. Então, assumindo que essa viga aí tem uma altura maior do que a largura, o comprimento L tem que ser pelo menos 5 vezes maior do que a altura para que ela tenha um comportamento adequadamente aproximado de uma barra. Vigas em que a altura não é 5 vezes menor do que o comprimento longitudinal é considerada uma viga parede. E aí a teoria que descreve seu comportamento tem algumas outras particularidades. Beleza? Então vamos avaliar esse limite inferior, em que L sobre H é igual a 5. Então, substituindo aqui L sobre H a 5, nós teremos 0,9 bem menor do que 5 ao quadrado, que é 25. Ou seja, nós teremos que 1 é bem menor do que 28. E aqui o que essa relação está me dizendo? Que a parcela do momento fletor na energia de deformação é 28 vezes maior do que a parcela da força cortante. Percebem? Ou seja, em vigas mais esbeltas, essa diferença tende a aumentar ainda mais. Mais à frente, para ficar mais fácil de assimilar o quanto isso representa na prática, nós vamos fazer um exercício com valores reais para mostrar essa diferença em milímetros. Isto é, nós vamos calcular o deslocamento considerando a parcela do momento fletor, depois a gente calcula considerando a parcela do momento fletor e da força cortante e ver essa diferença em milímetros, porque às vezes a diferença percentual não é suficiente para a gente entender a ordem de grandeza dos valores envolvidos. Mas enfim, essa discussão aqui foi só para mostrar para vocês que de fato, a parcela da força cortante não interfere tanto assim no cálculo dos deslocamentos e que por essa razão é pertinente e razoável que a gente despreze o seu efeito no cálculo dos deslocamentos em vigas. Então nós vamos fazer isso. Vamos ignorar a parcela da força cortante e calcular o deslocamento decorrente só do momento fletor. Então aqui a gente pode cortar a força P com esse quadrado aqui. Podemos cortar o 2 aqui com o 6, né? Então 6 dividido por 2 vai dar 3, e isolar o deslocamento. Portanto, o deslocamento na extremidade de uma viga em balanço submetida a uma carga concentrada P pode ser obtido multiplicando essa carga pelo comprimento da barra ao cubo, dividido por 3 vezes a rigidez e a flexão da barra. Entendido? Essa mesma expressão poderia ser obtida aplicando a equação da linha elástica que eu relembrei com vocês anteriormente. Bom, agora para finalizar esse conteúdo, vamos obter o deslocamento horizontal da articulação A da treliça que está aí em tela. A treliça é constituída por barras de aço, cujo módulo de elasticidade longitudinal é de 200 GPa, e cada uma dessas barras tem uma área de seção transversal de 950 mm². Reparem que
Eu posso aplicar o princípio da conservação da energia, porque o deslocamento que eu estou querendo obter é na direção e no ponto de aplicação da carga, e que a treliça está submetida apenas a essa força concentrada. Se eu pedisse, por exemplo, para determinar o deslocamento horizontal em D, a gente não poderia aplicar essa estratégia. Bem, então por se tratar de uma treliça, nós teremos apenas força normal sendo desenvolvida no interior de cada uma dessas barras. E é claro, eu tenho que obter o valor dessas forças normais. Para tanto, eu vou empregar o método dos nós. Então a gente vai analisar o nó A, e a partir do equilíbrio desse nó, a gente vai conseguir determinar as forças desenvolvidas na barra AB e na barra AD. Em seguida, a gente vai fazer a análise do nó D, e aí nós conseguiremos, a partir do equilíbrio desse nó, obter as forças na barra BD e na barra CD. Por essa razão, não é necessário a gente obter as reações de apoio da treliça. Bom, como eu falei, eu vou começar minha análise a partir do nó A. Afinal, o nó D conecta 3 barras. Então, se eu começasse aplicando as condições de equilíbrio aí, nós teríamos uma incógnita excedente, né? Porque o equilíbrio nodal só considera o somatório de forças em X e em Y. E por isso eu vou primeiro começar pelo nó A, porque só vão ter duas incógnitas. E aí, conhecido o valor de uma delas, né? Ou seja, conhecido o valor de AD, a gente consegue analisar o nó D. Beleza? Para tanto, eu vou antes calcular esse ângulo que a barra AD forma com a barra AB. Porque como eu vou fazer somatório de forças em X e Y, eu preciso decompor o vetor que representa a força interna nesse segmento AD. Na verdade, eu não preciso necessariamente conhecer esse ângulo, né? Eu preciso conhecer o cosseno e o seno do ângulo. E, para tanto, é importante que a gente identifique o valor do comprimento da barra AD, que vai ser a hipotenusa desse ângulo θ. E aí, para obtê-lo, eu aplico o teorema de Pitágoras, né? 0,9 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado, tiro a raiz disso, e nós chegamos a um valor de 1,5 metros para o comprimento da barra AD. Sendo assim, nós já conhecemos agora o cateto adjacente ao ângulo θ, que é 0,9, o cateto oposto ao ângulo θ, que é 1,2, e a hipotenusa, que é 1,5. De posse desses valores, a gente pode calcular o cosseno e o seno do ângulo, que é o que a gente vai utilizar para decompor a força AD nos eixos x e y. Pois bem, o cosseno do ângulo pode ser obtido dividindo o cateto adjacente, que é 0,9, pela hipotenusa, que é 1,5. Então, o cosseno desse ângulo é igual a 0,6. E o seno pode ser obtido dividindo o cateto oposto, que é 1,2, pela hipotenusa, que é 1,5, o que nos dá um seno do ângulo igual a 0,8. Esse ângulo θ é o mesmo aqui que a barra BD forma com a barra DC, né? O cateto oposto ao ângulo também é 1,2 e o adjacente também é 0,9. Então, agora aplicando o equilíbrio do nó A, nós temos a força de 10 kN, a força externa, né, que está aplicada para a esquerda, e as forças internas na barra AB e na barra AD. Eu assumi que todas as forças estão tracionando o nó, portanto, se na aplicação das condições de equilíbrio elas estiverem negativas, significa que as barras estarão sendo comprimidas. Então, antes de fazer o somatório das forças, eu vou decompor essa força inclinada FAD nas suas projeções ortogonais x e y. A projeção horizontal do vetor FAD é oposta ao ângulo. Sendo assim, a força FAD na direção do eixo x será igual a FAD vezes o seno do ângulo, que é a função trigonométrica que relaciona o cateto oposto à hipotenusa. Por conseguinte, a projeção vertical desse vetor, que se encontra adjacente ao ângulo, será obtida multiplicando o vetor FAD pelo cosseno do ângulo, que é a função trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa. Bom, agora que eu representei todos os vetores no plano x e y, eu posso aplicar o somatório de forças em x e em y para obter essas incógnitas. Então, fazendo o somatório de forças em x, nós teremos que o FAD vezes o seno do ângulo que está para a direita terá que ser igual a 10, né? Ou seja, FAD vezes o seno do ângulo menos 10 tem que ser igual a 0. Substituindo aqui o seno por 0,8, que a gente calculou inicialmente, nós temos que FAD vai ser igual a 10 dividido por 0,8, que dá 12,5. Agora, conhecido o valor de FAD, nós podemos fazer o somatório das forças verticais igual a 0 para obter o FAB. Nesse caso, FAD, cosseno de θ, e FAB estão para baixo, então ambas vão se somar.
Substituindo o cosseno de θ por 0,6 e o FAD por 12,5, que a gente obteve há pouco, nós encontramos um valor de FAB igual a menos 7,5. E lembrando que esse sinal negativo indica que a barra AB estará sendo comprimida sob a ação dessa força de 10 kN para a esquerda. Agora nós podemos partir para a análise do nó D. Neste eu troquei as barras BD e CD pelas forças internas que serão desenvolvidas nelas. E no segmento AD, nós obtivemos, pela análise do nó A, uma força interna de 12,5 kN que traciona o nó. Agora eu vou representar essas forças inclinadas segundo suas projeções ortogonais. Então, decompondo primeiro aqui o 12,5. A projeção vertical dessa força é adjacente ao ângulo. Então, para obter o seu valor, a gente multiplica esse 12,5 pelo cosseno do ângulo θ, que é igual a 0,6. Então, 12,5 vezes 0,6 dá igual a 7,5. E, por outro lado, para obter a projeção horizontal, que é oposta ao ângulo θ, nós multiplicamos o valor da força, de 12,5, pelo seno do ângulo, que é 0,8. Então, 12,5 vezes 0,8 dá igual a 10. Após decompor essa força de 12,5, a gente pode decompor a força FBD. E aí, da mesma forma, a projeção vertical dessa força é adjacente ao ângulo. Então, para que a gente obtenha o seu valor, basta a gente multiplicar o FBD pelo cosseno do ângulo, que é igual a 0,6. E, por conseguinte, para obter a projeção horizontal, basta a gente multiplicar o FBD pelo seno do ângulo, que é igual a 0,8. Pois bem, agora que nós representamos todas as forças a partir das suas projeções retangulares, nós podemos aplicar as condições de equilíbrio. Então, começando primeiro com o somatório das forças horizontais igual a zero, nós temos que a força de 10 kN e o FBD vezes o seno do ângulo estão no mesmo sentido. Então, o FBD vezes o seno do θ, que é igual a 0,8, mais o 10 kN, deverão ser igual a zero. Sendo assim, o FBD vai ser igual a menos 10 dividido pelo seno do ângulo, que é 0,8, que nos dá uma força FBD de menos 12,5 kN. Agora que nós conhecemos o FBD, nós podemos fazer o somatório das forças verticais igual a zero para encontrar o FDC. Então, nesse caso, nós temos o FDC para baixo, assim como o FBD vezes o cosseno do ângulo, também está para baixo, e para cima, no sentido contrário, portanto, nós temos a força de 7,5. E essa soma, é claro, tem que ser igual a zero. Então, substituindo o FBD por menos 12,5, que a gente obteve fazendo o somatório das forças horizontais, e o cosseno do ângulo por 0,6, nós chegamos à conclusão que o FDC é igual a 15 kN. Beleza? Agora que nós temos as forças normais desenvolvidas no interior de cada uma das barras da treliça, nós podemos aplicar o princípio da conservação da energia para obter o deslocamento horizontal lá do ponto A. Eu vou entrar aqui com os meus dados na equação em Newton e em milímetro, tá bom, pessoal? Mas fiquem à vontade para trabalhar com a unidade que quiserem. Então, o trabalho externo será dado por 1/2 da força externa de 10 kN, ou seja, de 10 vezes 10 a terceira newtons, vezes o deslocamento delta, vai ser igual ao somatório do esforço ao quadrado vezes o comprimento, dividido por 2 vezes a rigidez axial EA. Como todas as barras possuem o mesmo módulo de elasticidade e a mesma área, eu vou pegar esse 2EA e vou colocar em evidência. Então, substituindo aqui o módulo de elasticidade, que é de 200 gigapascal, ou seja, 200 vezes 10 a terceira megapascal, que é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, né? Lembrando, 1 MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado, vezes a área de 950 milímetros quadrados. Ok? Então, continuo aqui com os dados em Newton e em milímetro. Isso tudo vai multiplicar o produto do esforço ao quadrado vezes o comprimento da barra. O comprimento aqui é apresentado na figura em metros. Então, para transformar para milímetro, eu vou multiplicar todos esses comprimentos por 10 à terceira. Logo, eu vou colocar o 10 à terceira logo aqui em evidência. E no somatório eu deixo o valor em metros. Tá bom? Então, o esforço na barra AB foi de menos 7,5 kN, ou seja, menos 7,5 vezes 10 à terceira ao quadrado.
vezes o comprimento da barra, que é 0,9 mais 0,9, que dá 1,8. Mais, agora eu vou para a barra AD. O esforço nessa barra ao quadrado, ou seja, 12,5 vezes 10 a terceira newtons ao quadrado, vezes 1,5, né, que é o comprimento da barra em metros. Mais a parcela que é desenvolvida na barra BD, que vai ser a mesma quantidade produzida na barra AD. Afinal, a diferença entre elas é só no sinal do esforço, que uma está comprimida e a outra está tracionada. E nesse caso é indiferente porque essa quantidade vem aqui na equação ao quadrado. Então, 12,5 vezes 10 a terceira ao quadrado vezes 1,5. E por fim, a parcela da barra CD, que é 15 kN, ou seja, 15 vezes 10 a terceira ao quadrado vezes 0,9, que é o comprimento da barra. Aqui a gente pode fazer simplificações, né? Cortar o 2 com 2, cortar esse 10 a terceira com 10 a terceira. Enfim, isso é matemática, né? Fazendo as operações aqui, nós chegamos a um deslocamento horizontal de 0,41. Beleza? Bem, pessoal, então é isso. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês o princípio dos trabalhos virtuais, que é uma abstração matemática que adapta o princípio da conservação da energia para tirar suas limitações. Ou seja, para que eu possa aplicar a ideia do princípio da conservação da energia para poder calcular deslocamentos em quaisquer pontos e qualquer direção da estrutura que pode estar submetida a diversas cargas, inclusive cargas distribuídas. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula.